Naviraí, sintonizados na 105,7, aos que nos acompanham pelos canais do Instagram e também pelo YouTube, sejam bem-vindos a mais um Fala Psico. Eu sou a Daniela Fontes, sou psicóloga e nós estamos aqui hoje para falar sobre avaliação neuropsicológica. Hoje a gente conta com a presença de um convidado muito especial, que também é psicólogo, o Lucas Henrique Rosa Silva, que também é casado, tem 35 anos, ele é formado pela Universidade Católica Dom Bosco em psicologia, também é formado no Seminário Batista Sul-Mato-Grossense no curso de teologia e é pós-graduado em avaliação psicológica. Seja muito bem-vindo, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes. Dani, uma alegria estar com vocês aqui, podendo falar sobre um tema tão importante e causa tanta curiosidade nas pessoas, né, Dani? Muita curiosidade, né? Um dos objetivos até de trazer esse tema foi devido à dificuldade que as pessoas têm, né? A falta de informação sobre as avaliações psicológicas, neuropsicológicas, sobre a questão de diagnóstico de muitos transtornos, onde se vê a necessidade de aplicar essa avaliação. Então, a gente acredita que seja de grande valia, né? E de muita instrução para as pessoas essa temática de hoje. Lucas, Com certeza. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fico feliz pelo convite. Vamos lá, então, começando o Fala Psico. As pessoas que tiverem dúvidas sobre avaliação neuropsicológica, elas podem entrar em contato, né, pelo WhatsApp aqui da Rádio Cultura de Naviraí, que é o 67 99890 1057. Entrem em contato, tirem suas dúvidas, que o Lucas está aqui hoje para sanar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Feita, pessoal. É a oportunidade de tirar as dúvidas, hein? E antes de começar a falar sobre o tema em específico, né, as perguntas que as pessoas nos encaminharam, eu gostaria que você contextualizasse o que é avaliação neuropsicológica, Lucas. Ok. Antes de falar da avaliação neuropsicológica, acho que é interessante a gente definir o que é a neuropsicologia, né? A neuropsicologia, ela é um braço da psicologia, né? Ela é uma vertente, ela é uma linha dentro da psicologia, que ela busca avaliar o fenômeno do comportamento humano, então ela faz análise do comportamento humano em paralelo com a análise das funções cognitivas, né, do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro, né? Então, a neuropsicologia, o objetivo dela é fazer essa observação, avaliar o comportamento / o funcionamento cognitivo. Já a avaliação neuropsicológica, que está dentro da neuropsicologia, ela já objetiva, né, avaliar essas funções especificamente, né? Essas funções cognitivas através de instrumentos, de testes neuropsicológicos, né, para observar se aquele fenômeno observado, seja na parte de atenção, memória, inteligência, está dentro do que é esperado, dentro da normalidade ou não. E se está fora da normalidade, o que é esse fora da normalidade? Então, é o que a gente chama de patologia, né? Avaliar, descobrir qual é a patologia e buscar entender ali formas de ajudar aquele avaliado, aquele paciente, a encontrar uma direção, um norte, né, para o tratamento dele. E o quanto é importante esse norte, né? Tem pessoas que passam a vida, às vezes, com transtorno, não tem um diagnóstico do transtorno, as pessoas se sentem estranhas, né? Se sentem incompetentes, incapazes em tantas áreas da vida, e o quanto isso muda a partir de um diagnóstico, de uma intervenção, onde ela se percebe funcional, né? Sim. Tendo conhecimento, entendendo o que é ela, o que é o transtorno, mas atuando, né, de uma forma onde ela consiga um manejo que traga para ela, né, bons resultados, né? E isso faz parte, Dani, da vida de todas as pessoas. Talvez o nome possa ser um pouco difícil ou estranho para as pessoas, mas nós nos deparamos com isso todo o tempo. Quando a gente se questiona se eu estou com a memória boa ou não, Sim. Se a minha atenção está boa ou não, eu ando esquecido, eu ando desatento, olha, parece que eu não estou refletindo, raciocinando direito. Então, nós respiramos essa temática o tempo todo. Talvez as pessoas não saibam o nome específico, porém, né, isso faz parte da demanda, daquilo que é proposto para a neuropsicologia, né? Muito interessante. Pessoal, fiquem ligados e aproveitem para mandar suas dúvidas.
questões, né? Começando aqui agora, a gente vai tratar as perguntas que nos foram encaminhadas no decorrer da semana. Joia. Tchan, 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 Prepare-se. tchan. E a primeira pergunta é: como é que eu sei que o meu filho precisa de uma avaliação neuropsicológica, considerando, né, o ambiente infantil? Tá, vou ir da ideia geral para a ideia específica, tá? Então, quando que o meu filho precisa de um psicólogo? Vamos de uma maneira geral, depois a gente vai para a ideia da avaliação, né? Eu sempre dou palestras, Anne, falo para pais, falo em igrejas, falo em escolas, falo em vários contextos. Além da atuação no consultório, eu gosto de estar sempre indo levar palestras e falas em outros locais para levar esse conhecimento a pessoas que às vezes, por falta de conhecimento, não conseguem procurar ajuda, né? Então eu sempre falo que quando nós observamos uma anormalidade, uma mudança no comportamento dos nossos filhos, isso já é um sinal de que alguma coisa não está normal, né? Porém, existem, já dentro do campo da neuropsicologia, a gente já vai observar isso às vezes vindo direto do desenvolvimento, com crianças que já têm atraso na fala, atraso no andar, atraso no reconhecer figuras, no socializar. Isso pode ser observado desde lá de 1 ano e pouquinho, quando a criança começa a andar ou começa a balbuciar as primeiras falas, né? Ou até mesmo no período em que começa a fase escolar, que é na fase escolar que a gente começa a descobrir que algumas coisinhas são diferentes, né? Às vezes a gente olha para a criança, olha para o filho e fala assim, não, ele só tem um jeitinho diferente. Mas aí quando entra na fase escolar, isso se torna mais nítido. Então, muitas vezes os pais vão procurar, né, um olhar especializado quando entra na fase escolar. Mas desde o processo do desenvolvimento, né, já é possível ser observado. Então, quando eu devo saber se eu devo ou não levar meu filho? Então, quando você observar que o filho ali apresenta alguma coisa que foge do normal, né? Não sei se o pai e a mamãe que está me ouvindo aqui é marinheiro de primeira viagem, mas às vezes os pais ficam muito nervosos, né? Às vezes a criança demora um pouquinho para andar, um pouquinho para falar e eles já ficam muito preocupados, né? Mas o ideal mesmo é você caminhar junto com o seu médico também ali. O pediatra vai dar algumas dicas, né? Olha, mãe, tá atrasado, não tá atrasado. Então, até o olhar multiprofissional ajuda a gente a entender se eu devo levar ou não meu filho. E quando eu penso multiprofissional, não só da área da saúde. A escola é muito importante nesse papel. Então, vai aqui um abraço para os professores que estão nos ouvindo, né? Os diretores de escola e assim por diante, né? Que estão ali na lida direto com as nossas crianças. Então, são fundamentais para levantar o questionamento. Será que isso é normal? Né? E na dúvida é bom investigar, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Com certeza. E existem situações também que muitas vezes é gerada até pelo próprio contexto familiar, né, Lucas? Sim, Né? Tem algumas, né, dificuldades que a criança apresenta que pode ter relação com a superproteção, sim. né, que às vezes não deixa a criança no chão, ela acaba tendo uma dificuldade ali no desenvolvimento. Mas nada melhor do que você ter, né, uma orientação de um profissional que ele vai Isso mesmo. entender o teu contexto, para ele saber o que de fato faz parte da criança e o que tem, né, de interferência no ambiente. Isso é importante porque às vezes nós ficamos muito no olhar da comparação com o primo, com o sobrinho, e o importante é a gente ter um parecer profissional, porque o parecer profissional ele é neutro, né? Então ele não está sofrendo interferência do avô, da avó, né? E de fato nós temos, que nem você falou da superproteção, então são aspectos ambientais que interferem, como também às vezes nós temos aspectos que vêm da genética, né? Então, às vezes a gente vai puxar lá, nós vemos que o avô tinha, né? O tio tem, e assim vai, e aí nós podemos até na análise ali observar que tem componentes familiares. Isso é muito comum quando você vai fazer uma avaliação de um transtorno do espectro do autismo leve, Isso mesmo. né? Que aí as pessoas encaram isso como sendo algo característico de personalidade, né? De temperamento, e na verdade não tem relação com temperamento e nem com personalidade. Justamente, é um transtorno, né? E é muito difícil, né? Até mesmo porque quando a gente pensa num comportamento atípico, né? Até entender o que é o atípico já é complexo, né? O que é normal, o que é o atípico?
é o que fora do normal, fora do tipismo, sai do tipismo, sai do que é comum, né? Então, isso aí às vezes, pode se passar como uma característica da família, mas pode não ser. De fato, pode ser uma característica da família, mas também pode não ser. Então, Cabe investigação. cabe a investigação. Pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo. Já já a gente retorna com mais um bate-papo aqui com o Lucas. Fiquem ligados. Estamos de volta. Estamos de volta com Fala Psico, dando continuidade aqui à nossa entrevista, né, com o Lucas Rosa, que é, né, especializado em avaliação psicológica. Lucas, né, a nossa próxima pergunta é referente à avaliação, né? Certo. Em que ponto a avaliação pode ajudar a criança? Ok. Eu acho que o simples fato de nós entendermos a necessidade da criança já é um ponto importante para ajudar essa criança, né? Então, nós precisamos compreender o que está acontecendo para aí nós oferecermos as ferramentas corretas. Não tem como eu ajudar se eu não sei qual é o problema. Então, a avaliação ela é esse descortinar, é esse compreender o que está acontecendo para aí podermos ajudar essa criança. Então, e quanto mais cedo descobrirmos, né, Dani? Quanto mais cedo descobrirmos, melhor é para a gente poder o prognóstico, como a gente vai tratar, como que a gente vai trabalhar com essa criança, né? Então, Muito, o período ali dos primeiros anos de desenvolvimento, né, ele é propício para o desenvolvimento de muitas habilidades. Então, intervir nessa fase onde o cérebro ainda, né, tem uma expansão e uma elasticidade enorme, né, é muito importante. de 0 a 3 anos é onde a gente tem o boom do nosso conhecimento. Então, a gente vai absorvendo informações. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar e ajudar, melhor é para que essa criança continue absorvendo esse conhecimento e crescendo da maneira melhor possível, mais adaptada ou com maior número de ferramentas disponível para ela, né? Sim. Então, a estimulação, que a gente sempre ouve, né, nas disciplinas de neuro, a estimulação ela é importante para fazer com que o nosso cérebro consiga se abrir, né, ou se desenvolver para habilidades que ali aquela criança tem dificuldade. Por isso que aí vai um abraço também para os nossos colegas fonos, né, que ajudam tanto a gente aí nesse processo de reabilitação, né, de ajuda nesse processo. Então, no desenvolvimento da fala, deglutição e assim por diante. Muito bem. Próxima pergunta. Antes de passar para a próxima, eu quero mandar um abraço para a Aninha, que é nossa ouvinte assídua. Ela não perde um programa. Oi, Aninha! Aninha, um abraço para você, uma boa noite. Continue aí ligada, que o tema hoje é muitíssimo interessante. E partindo para a parte diagnóstica, Lucas, a partir de que idade uma criança pode receber um diagnóstico, né, com essa avaliação? Certo. Aí é uma área bem complexa, bem complicadinha, porque nós temos um fator que não é apenas idade, mas sim são as ferramentas disponíveis para o que pretende ser avaliado, né? Então, normalmente ali nessa fase de até os 3 anos, a gente recebe uma procura, né? Só que nós acabamos nos baseando mais em escalas e numa boa entrevista, uma boa avaliação para poder entender o que está acontecendo. Porque não existem tantos instrumentos assim disponíveis. Essa é uma idade tão necessária, como eu falei, que de 0 a 3 anos a gente tem o boom do conhecimento, né? Porém, nós temos pouquíssimos instrumentos validados disponíveis para essa avaliação. Então, por isso que o profissional
ele não fica só limitado aos recursos de ferramentas, de instrumentos, mas ele vai para a conversa com os pais, conversa com cuidadores, ele vai para a observação, né? Não tem como, às vezes, nós estarmos o tempo todo com as crianças, então, diversas vezes, Dani, eu peço para os pais gravarem, filmarem o comportamento dos filhos em casa, para eles me mandarem, para eu poder entender como é que funciona. Então, a idade é muito relativo, né? Mas o ideal é que a partir dos 3 anos a gente já consegue ter alguns instrumentos, né? A partir de 2 anos e 6 meses, nós temos o som R, que é um instrumento que avalia a inteligência, né? E nós temos a partir dos 3 anos já o Columbia, que é outro instrumento que também ajuda na avaliação da maturidade mental. Então, só que nós não temos tantos instrumentos. Por exemplo, não tem como eu avaliar a atenção de uma criança de 3 anos. O que eu posso falar é dentro dessa escala, ou então dentro dessa medida, ou então dentro desse inventário de perguntas, ela tem ou não tem alguns sintomas ou algumas características que deveria ter, né? Ou se tem algum sintoma, qual é esse sintoma e o que ele está indicando. Então, realmente, essa fasezinha é tão importante, mas é muito difícil, né, ser avaliado. Realmente é uma tarefa difícil para o avaliador, viu? E muitos profissionais acabam até nem fechando o diagnóstico. Sim, sim, Acabam optando por fazer, né, as terapias que são para o isso. desenvolvimento daquelas áreas onde ela apresenta prejuízo, para posteriormente entender a partir de uma Isso. idade onde ela esteja maior, né? No caso, por exemplo, do autismo, nós nem fechamos o diagnóstico, né? Com 3 anos, por exemplo, nós ficamos com uma hipótese diagnóstica, né? E esperamos o desenvolver dessa criança para coletar mais informações. Então, por isso que o olhar de uma equipe multidisciplinar é importante. O que que é uma equipe multidisciplinar, né? Para você que não está familiarizado com o tema, é quando a gente pega a opinião de várias profissões. Algumas pessoas me perguntam assim: mas quem faz o diagnóstico do autismo? É o psiquiatra? É o neuro? É o psicólogo? Eu falo, são todos eles, porque cada um dá um parecer dentro da sua área, né? Então, o psiquiatra, a avaliação dele é de extrema importância, mas não é superior à do psicólogo. A do psicólogo é de extrema importância, mas não é superior à do psiquiatra. A do neuro é de extrema importância, mas não é superior. Então, ninguém é superior a ninguém. Ali nós temos olhares de profissões diferentes que ajudam nesse todo nós compreendermos se há ou não há uma dificuldade ali, há ou não há uma patologia, né? Então, é isso aí. E às vezes as pessoas vêm muito nessa busca de ter um diagnóstico, né? Isso. E nesse tocante do diagnóstico, às vezes um diagnóstico acaba até limitando, porque você limita ali naquele Sim. processo, tipo, o meu filho ele não vai ter condições de fazer algumas coisas, né? Uhum. E o diagnóstico ele não pode ser um limitante, ele é Não. uma orientação para que você entenda quais são, né, os prejuízos e Isso. o que ele precisa desenvolver para que ele tenha, né, a melhor qualidade de vida possível. Justamente. Ele não é o todo, ele faz parte de um processo, né? Então é muito importante nós entendermos isso, que essa área ela não pertence a uma profissão específica, mas é essa construção com vários profissionais. E ainda assim, eu sempre falo, né? Ninguém conhece melhor uma mãe do que um filho. Sim. Então, o olhar dos pais é de fundamental importância, né? Até mesmo agora já pais que às vezes já têm outros filhos ainda conseguem enxergar melhor ainda a situação do filho ali. Então, é uma construção de uma compreensão sobre a criança, sobre a situação específica ali, né? É profissional, educação e família, né? A Isso escola aí, é não o pode tripé. escapar, É o tem que tripé. estar Isso junto. mesmo, isso mesmo. Bem, próxima pergunta, Lucas. Quais são os sinais que o meu filho precisa passar por uma avaliação? Existe algum sinal? Olha, nós podemos ver de várias formas, aí vai depender da idade também. Às vezes há uma desatenção, às vezes a criança com comportamentos repetitivos, às vezes a criança. Então, assim, seria inúmero o que eu poderia falar aqui, né? Mas, como eu falei, o que foge ao normal.
Se a criança ela tem algo que destoa das outras, então aí já é um motivo para a gente tentar olhar de forma diferente, né? Mas lembrando que cada criança amadurece num tempo diferente. Então, como nós vivemos numa geração muito ansiosa, o pai e a mãe também precisam cuidar com a própria ansiedade aí, né? Para lidar com a expectativa, né? E hoje a gente tem bastante informação, a gente tem sites confiáveis aí que falam de informações do desenvolvimento, isso ajuda os pais até a se tranquilizarem, né? E eu falo para tomar muito cuidado com as informações fragmentadas que estão Isso, disponíveis na internet, né, Lucas? isso. Tem pais que chegam no nível de desespero, né, por conta de vídeos que assistem na internet ou algum artigo pontual. Só que esses artigos, eles não avaliam o contexto em que essa criança está Sim, inserida para justamente. entender motivação de comportamento, enfim. É muito importante a avaliação do profissional, porque ele vai ter essa cautela na análise. Isso, Ver um conteúdo solto pode ser muito perigoso, porque com tem muita certeza. gente que já chega com diagnóstico e a hora que você vai Ah, o investigar, que eu mais chego no meu consultório é a pessoa que já vem um diagnóstico, ela só quer confirmar aquilo. E aí a gente vai descobrir no final da história que tinha nada a ver, né? Justamente por causa é uma vantagem, mas que às vezes pode ser usado até contra nós, essa questão do volume de informação. Então, o que é um site confiável? É um site que você vê que foi feito realmente por um profissional da área da ciência, da saúde, né? Então, são informações que você pode buscar em um site com credibilidade, uma revista com credibilidade, né? Foge daquela ondinha, né, de Instagram, de YouTubers da vida, né? Esses dias atrás eu tive, infelizmente, o dissabor de conversar com um influencer no Instagram, que ele fez um post muito equivocado sobre o autismo. Eu chamei ele no particular, conversei com ele, mas a pessoa quis jogar para a rede. Foi até uhum, interessante. Parecia que ele queria do bafafá para movimentar a rede dele, né? Aí quando eu percebi o palco que ele estava querendo dar, eu encerrei por ali também, né? Porque meu intuito foi orientar a pessoa, né? E não gerar mais confusão. Mas então tome muito cuidado com o conteúdo que você consome aí na internet, né? Porque às vezes tem muito sabichão por aí que na verdade não sabe de nada, foi formado no achismo e enfim, né? Então nós precisamos cuidar com isso. E às vezes a opinião também vem de profissionais da área que estão dando a opinião particular deles Isso. em rede, né? Usando às vezes a formação para dar um parecer ali que é pessoal. Eu vi na semana passada uma psicóloga que diz que TOD não existe. Meu Tá? Deus. Então, assim, é absurdo. Aham. As pessoas estão passando, ansiedade não existe. São falas para lacrar na Sim, internet, né? Que sim, os profissionais sim, usam como uma forma de chamar atenção, até porque isso realmente as pessoas entram lá, né? Discutem, né? Defendem ponto de vista, sim. criticam ou concordam, mas isso movimenta, né? É, O que essas pessoas querem é visualização. Elas não estão preocupadas com a qualidade do conteúdo que elas estão justamente. distribuindo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes a gente está dando palco, Sim, viralizando um vídeo perigoso. Se sim. você vai entrar nos comentários, é absurdo. Aí você vê lá, realmente, o que falta é uma cinta, né? O que falta é uma surra. É. Gente, isso é absurdo. Justamente. E a inteligência artificial, ela vai impulsionar aquilo que mais gerou visualização, né? Então, tudo aquilo que é escândalo ou que gera curiosidade nas pessoas, ela vai impulsionar. Não Só tem que às vezes ela filtro. não tem filtro e ela impulsiona algo que pode ser ruim e nocivo. Então, é, o melhor filtro, pessoal, é você tirar dúvida com um profissional da área realmente. Marca uma consulta, muitas vezes, Dani, eu respondo e tiro dúvidas pelo próprio WhatsApp, Sim. né? Porque tem pessoas que às vezes vêm até mim para marcar uma avaliação e eu sempre pergunto, mas por qual motivo você está vindo, né? Então, até para orientar a pessoa, porque é uma jornada cansativa e desgastante para um pai ou para uma mãe que realmente precisa de um acompanhamento ou de um conselho profissional, né? Então, pessoal, na dúvida, não fiquem na ideia das redes sociais ou dos sites de pesquisa, né? Procure um profissional que é o mais adequado, é o ideal sobre isso, né? Muito
Importante frisar isso, né? Nem tudo que está na internet é científico, então a gente Tudo tem que tá que na buscar internet é científico. informação de cunho científico, né? Viu alguma coisa que parece estranha? Pesquise, gente. É muito importante a gente usar essa capacidade que a gente tem, né, de criticidade, de não confiar em tudo que a gente vê. Certa vez uma paciente me trouxe um caso de uma. Estávamos sobre a temática da questão da relação sexual e ela trouxe algo que ela falou assim, que era sobre o parceiro dela. Ela falou assim: não, mas eu vi em um artigo. Eu falei: um artigo? Eu falei: mas era científico? Ela falou assim: era. E ela falou uma baboseira enorme. Eu falei: você poderia me mandar esse artigo científico? E, gente, quando eu fui ver, não era científico. Artigo científico é aquele que você encontra em sites indexados, certinhos, né? Então, baseado em pesquisas científicas. Então, normalmente você vai abrir um PDF com pesquisa científica e não aquelas coluninhas de sites de notícias, né? Então, é muito importante você também entender isso. Mas, vamos parar por aqui, senão a gente vai falar de uma outra temática enorme, né? Pessoal, a gente vai para mais um intervalo, já já a gente retorna com o Lucas. Fiquem ligados. De volta com Fala Psico, vamos lá para mais perguntas, né? Lucas, um dos temas que os adultos têm bastante curiosidade é a respeito de superdotação, altas habilidades. E uma dúvida que veio para nós é como é que é feita a avaliação da superdotação e das altas habilidades em crianças e adultos? Ok. Tanto em crianças ou adultos, o procedimento ele é o mesmo, a única diferença é que vai variar o tipo do instrumento que nós vamos utilizar, né? Então, nós utilizamos testes, né? Utilizamos instrumentos, né? O que que são testes, Lucas? O que são instrumentos? Normalmente, vou falar de uma forma grosseira para você poder entender, né? É como se fossem provinhas, né? Seja para você fazer escolhas, seja para você marcar opções com a alternativa que você acredita ser a correta, e assim vai, né? Então, existem várias formas, vários instrumentos com características diferentes, mas normalmente, né, um instrumento ele precisa ser algo até de amplo, atender um número bem amplo de pessoas. Então, até pessoas que não sabem ler ou escrever podem passar por uma avaliação. Já é uma dúvida aí, né, que ninguém perguntou, mas já está respondendo, né? Até uma pessoa que não tem estudo, não tem, que é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, ela pode passar por uma avaliação, né? Então, mais uma avaliação de altas habilidades, ela é feita por meio, né, de testes específicos de inteligência, mas não só testes de inteligência, a gente também avalia outros aspectos e outros campos, né? Porque a nossa mente, ela nunca é apenas uma coisa, né? Eu sempre explico, às vezes chega alguém para mim para avaliar o famoso TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu sempre explico para a pessoa, olha, eu preciso avaliar, além da atenção, eu preciso avaliar a inteligência, eu preciso avaliar aspectos da personalidade, porque, por exemplo, a atenção, às vezes a pessoa chega para mim, eu estou com uma dificuldade também na memória, mas como que você vai memorizar se você não teve atenção?
Então, uma coisa está conectada à outra. O nosso cérebro, ele é uma rede de conexões de áreas e áreas que formam uma informação específica. Então, muitas vezes, a atenção está usando a memória, está usando o raciocínio, a memória está usando o raciocínio, está usando a velocidade de processamento, e assim vai. Então, altas habilidades nós avaliamos aplicando testes de inteligência e outros instrumentos que ajudam a gente a compreender, tá bom? Sobre isso. Muito bem. Chegou uma perguntinha aqui agora O WhatsApp. pelo WhatsApp. E é da Barbie Almeida, ouvinte de todas as quartas-feiras, né? Olá, Bárbara. Seja bem-vinda. Ela diz que ela tem um bebê de 3 anos e 5 meses, que é muito inteligente, mas anda na ponta dos pés. Se isso, né, é algo que ela deva dar importância nesse momento ou não. Tá, o andar na ponta dos pés pode ser um indício? Pode, mas um sintoma apenas não indica muita coisa, tá, pessoal? Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou em palestras. A pessoa fala que está tossindo. Tosse é um sintoma, mas ele é um sintoma inespecífico. A tosse pode estar presente tanto num resfriado comum, como a pessoa pode estar com uma inflamação na garganta, ou ela pode até estar, vamos catastrofizar aqui o pensamento, pode estar até num câncer no pulmão. Mas e aí? Você vai falar que porque você está com tosse, você está com câncer no pulmão? Então, assim, só para fazer entender que um sintoma, ele não fala muita coisa. Nós precisamos enxergar ele no todo, né? Mas eu já falo para Barbie, né? Isso. A Barbie, que fica tranquila, observa se não vai aparecer mais sintomas, né? Agora, eu acho que os fisioterapeutas ficam mais preocupados com andar na ponta do pé do que os psicólogos, viu? Porque isso atrapalha no desenvolvimento da marcha ali, né? E pode até trazer alguns problemas, como encurtamento de alguns tendões, né? Então, eu falo isso com propriedade porque minha esposa é fisioterapeuta, né? Então, ela não deixava de jeito nenhum minha filha andar na ponta dos pés. Então, existem fases e fases. Então, a criança ela pode andar na ponta dos pés por uma fase. Agora, se aquilo persiste, se a criança não consegue andar de outra forma, né? Vale uma avaliação multidisciplinar também. Às vezes a criança ela já apresenta um encurtamento, por exemplo, no tendão e ela anda na ponta dos pés por causa daquilo. Mas isso não é um sinal do tão famoso autismo, né? Então, talvez a Barbie fez essa pergunta porque isso aí pode ser uma das coisas das preocupações que passou na mente dela. Mas andar na ponta dos pés não pode ser um sinal, mas não indica muita coisa se for um sintoma único apenas, uma observação única. Para, por exemplo, termos um autismo, existem muitos outros critérios diagnósticos para a gente observar, né? E só um adendo, juntando com a pergunta anterior, ter autismo não é sinônimo de ter altas habilidades ou ser uma pessoa inteligente, tá, pessoal? Então, uma coisa não tem conexão com a outra. Criou-se um estigma que todo autista, ele tem uma super inteligência, uma capacidade fora do normal, né? Então, não é necessário ter. Na verdade, tem uma pesquisa que mostra que de 10 pessoas diagnosticadas com autismo, uma apenas pode ter a característica de uma superdotação, de alguém muito inteligente, mas normalmente também é por causa do hiperfoco do autismo. Então, ela pode desenvolver em uma área específica apenas, né? Pode ser uma criança que gosta muito de som, então aquilo vai chamar mais atenção. Pode ser uma criança que gosta muito de números, né? Porque o autismo tem a dificuldade ali na vivência social, então, às vezes, o lidar com aquilo que é subjetivo, o que não é direto, relacional direto, fica mais fácil. Então, isso acaba gerando algumas confusões. Teve até seriado numa emissora famosa de televisão aí que trouxe, né? Gênios. Trouxe aí um autista como se todos os autistas fossem super inteligentes. Quem dera fosse, mas na verdade, um dos critérios diagnósticos para o autismo é ter a deficiência intelectual. Na verdade, é o contrário. Então, é muito mais fácil eu avaliar e fechar um caso do autismo contendo a deficiência intelectual do que com uma superdotação, né? Uma altas habilidades, né? Então, Fora que tem pessoas que têm altas habilidades, apresentam comportamentos
né, de isolamento social, porque tem mais dificuldade de se socializar, e também podem ter um estigma de autismo, quando na verdade Se não diz trata de respeito ao outro, autismo, né? se trata de outra situação, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e entender que toda avaliação que é feita, ela segue critérios. Ninguém vai seguir achismo, né? É Verdade. critério. Então, a gente tem, né, o diagnóstico de saúde mental, que é o que a gente segue, e lá tem vários critérios e a gente vai, né, seguir à risca aqueles critérios para que a gente consiga fechar um diagnóstico, considerando os fatores ambientais, as questões Isso, genéticas, né? Porque tem, né, alguns transtornos que acabam tendo essa. isso mesmo. Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, antes de dar continuidade, eu quero dar uma boa noite, né, para Maria José Bispo, né, que está nos acompanhando Olá, Maria. e disse que ela está aprendendo muito, que ela tem tido muito aprendizado e muitas informações. Boa Obrigada, noite, Maria Maria. José. Fique atenta aí que tem mais aprendizados. Isso aí. Lucas, quanto tempo dura a avaliação e quantas sessões são necessárias? Tá, cada profissional uma forma própria de trabalhar, né? Eu mesmo, eu prefiro trabalhar sempre com, eu até chamo de encontros e não sessões. Por quê? Normalmente uma sessão tradicional de terapia, ela leva aí uns 50 minutos, né? Mas quando eu estou avaliando, eu não posso, ó, fechou o tempo, acabou, encerra por aqui, a pessoa está no meio da avaliação, então isso não pode acontecer. Então eu chamo de encontros, porque se eu precisar ficar 1 hora e meia, 2 horas com a pessoa, eu vou ficar, até mesmo porque tem alguns instrumentos que nós não podemos interromper ele no meio, né? Mas, em média, uma avaliação, ela leva aí pelo menos um mês para a gente pegar e fechar, né? Então, são vários encontros e eu costumo dizer para meus pacientes, olha, fica tranquilo que eu não encerro enquanto eu não tiver tranquilidade para poder dar um diagnóstico. Gente, é muito pesado você ter a responsabilidade de falar que a pessoa tem ou não tem uma patologia. Então, nós temos um peso grande da responsabilidade e isso não pode ser feito de qualquer forma ou de maneira negligente. Então, o profissional ele precisa levar o tempo que for necessário para que ele realmente consiga chegar à conclusão daquilo que ele precisa. E já teve situações, Dani, de eu ter que correr atrás de instrumentos, de novos testes, porque ao avaliar eu me deparei com situações que eu precisei correr atrás de instrumento para aplicar na pessoa. Então, comprar, aprender, então isso acontece também, né? Então, vai muito. Claro que isso é mais raro de acontecer, né? Muito mais difícil, porque geralmente a gente já tem tudo que precisa, mas é o profissional que vai determinar o tempo que vai precisar para essa avaliação, né? E quais são as condições que são diagnosticadas dentro dessa avaliação? Quais são as condições? Eu acho que não ficou tão específica para a minha pergunta. Você poderia explicar melhor? Quais são os transtornos que você consegue identificar nessa Ah, avaliação? ok. Então tá. Gente, a gente recebe muita demanda para o autismo, Uhum. né? Chove autismo, né? Pais com dúvidas, escolas encaminhando, mas nós também recebemos uma demanda muito grande com os transtornos de aprendizagem, né? Então, tanto o TDAH entra, como dislexia, entra outros transtornos ali, o TOD tem ficado cada vez mais comum, né? A escola encaminhar, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela avalia não só também as funções executivas, mas ela também ajuda a gente a avaliar a parte emocional, porque o ser humano ele é um todo, Uhum. né? Então, eu não vou avaliar, não tem como eu fazer como se fosse num laboratório onde eu vou desconectar apenas a atenção da pessoa e avaliar apenas a atenção. Eu preciso avaliar todo o conjunto. Então, existem diversas patologias que nós podemos avaliar. Uma observação importante também é quando a gente pensa em avaliação neuropsicológica, a gente precisa entender que a avaliação neuropsicológica ela está dentro do escopo das avaliações psicológicas como um todo, né? Então, quando eu penso em avaliação, eu preciso compreender que às vezes a pessoa ela pode ter de um transtorno ali associado. Eu posso, por exemplo, ter um autista que tem um TDAH. É possível isso? É possível. Como também eu posso ter, por exemplo, um TDAH com outras
com uma bipolaridade, é bem mais difícil a gente apresentar isso, mas é possível ter junto ali um borderline junto. Então, o profissional da avaliação, ele precisa estar apto para avaliar não só o aspecto neurocognitivo, mas avaliar de uma forma geral. E normalmente o psicólogo que vai para avaliação neuropsicológica, ele já faz a avaliação psicológica, né? Então ele já faz o geral para o específico, né? Então, quando a pessoa ela precisa descobrir algo, ela passa por uma avaliação psicológica, né? E ali dentro dessa avaliação psicológica, o psicólogo vai entender se o tipo do instrumento que ele vai utilizar é mais para o campo da avaliação neuropsicológica ou se é de um teste comum que se utilizaria em qualquer indivíduo, né? Então é isso. E também é aplicada nos idosos, né? Também é aplicado nos idosos. Inclusive os idosos, Dani, vai aqui uma dica para o ouvinte, dica valiosa, tá? Muitas vezes o idoso, ele começa a desenvolver uma depressão por causa da idade. É orgânico. O nosso cérebro, ele muda com o tempo. Então, os hormôniozinhos do cérebro, os neurotransmissores, eles param, né? Eles também passam por transformações, porque os neurônios, eles passam a assumir papéis e funções diferentes, como até mesmo morrerem, né? E é o que acontece, porque nós nascemos com a quantidade exata de neurônios, e aí depois aquela quantidade ela vai, perdão, exata não, uma quantidade específica de neurônios, e com o passar da vida os neurônios vão morrendo. E quando morre não nasce outro, não tem não reproduz novos neurônios como se fosse uma célula de outra parte do corpo. Por isso, acaba que os nossos idosos, eles vão envelhecendo, né? E vai surgindo algumas demências, e dentro das demências a gente também vê o aparecimento aí, né? Por exemplo, da depressão, que é muito comum, né, no idoso. Então, por isso a família que está vendo aí o idoso mudou o comportamento, está mais reclamão, está mais irritado, está mais para baixo, se negando a fazer as coisas. Olha, pode não ser só a chatice de um idoso. Leve num profissional. Pode ser que a pessoa já esteja apresentando sinais de algo ali que pode ser tratado, né? Entra a depressão, entra o Alzheimer, que é muito importante a gente estar atento, porque tem gente que fala, não, né, tá idoso, tá esquecido, mas pode ser alguma outra comorbidade. É isso mesmo. A gente está atento, né? É isso mesmo. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Fala Psico. Fiquem atentos. De volta para o último bloco do Fala Psico, o tempo passa muito rápido aqui, né? Muito rápido. Para mais uma pergunta, então, Lucas. A avaliação neuropsicológica é dolorosa ou desconfortável? Gente, não dói nada, porque são provinhas que normalmente nós vamos utilizar, questionários, são perguntas, são provinhas onde você vai apontar uma resposta, né? Você vai marcar, marcar um X em uma alternativa, ou você apontar com o dedo mesmo uma opção, né? Ou então construir, por exemplo, nós temos o teste da pirâmide colorida de Pfister, que é um teste que eu gosto muito dele. Você utiliza
figurinhas quadradinhas de cores para você preencher uma pirâmide específica. Então, ele é indolor, pessoal. Então, não dói, né? Ele na verdade, não há desconforto algum. O desconforto é só da ansiedade, né? Para a gente chegar na hora da avaliação. E depois que você já está em andamento com a avaliação, é para saber o resultado. É mais pela ansiedade mesmo, é só o desconforto da ansiedade do que, né? Mas, inclusive, o psicólogo, para uma avaliação, seja neuropsicológica ou uma avaliação psicológica comum, eu vou falar uma palavrinha difícil, tá, gente? Nós temos que fazer o rapport. E o rapport é justamente esse quebrar o gelo, deixar a pessoa confortável e à vontade para ela poder ali expressar as informações que o psicólogo está precisando da melhor forma possível. Então, o psicólogo ele tem que ser uma pessoa ali que vai ajudar você a quebrar o gelo. Então, fica tranquilo que nós somos especialistas em ajudar você a quebrar o gelo numa avaliação, viu? Fica despreocupado. Muito bem, mais uma dúvida aqui, Lucas, né? O resultado de uma avaliação, ele pode sofrer alteração com o tempo? Ótima pergunta. Pessoal, as pessoas mudam com o tempo. Como eu acabei de falar, né? O cérebro ele se transforma com o tempo. Então, um resultado ele sofre essa variação do tempo, né? Então, se eu fiz um diagnóstico há alguns meses atrás, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, eu vou precisar de um novo. Porque até mesmo se eu passei por alguma intervenção, fui num fono, fui num terapeuta ocupacional, comecei a fazer uma terapia específica para trabalhar aquilo, então aquilo já passou a fazer transformações. Então, isso significa que aquele resultado ele já vai se modificar numa nova avaliação. Então, o resultado ele pode mudar, né? Tanto para melhor, como às vezes a gente pode avaliar uma piora também. Porque quando a gente fala de aspectos cognitivos, ou então a gente fala de sistema nervoso central, a gente pode ter alterações que são tanto químicas como estruturais do cérebro, principalmente quando se fala de avaliação de crianças, em que o cérebro ainda está amadurecendo, né? Então, que não tem as funções ali cognitivas bem desenvolvidas. Ah, meu filho é muito desatento. Eu ouço tanto isso, Dani, né? E eu falo para os pais, fiquem tranquilos, né? As nossas funções cognitivas, né, principalmente as funções executivas, elas passam por um processo de amadurecimento. E seu filho não nasceu pronto, então ele vai desenvolver aquilo. Então, ou não, por isso que aí cabe uma avaliação de um profissional para dizer se aquilo é normal ou não. Mas nada é estático. A vida ela está em movimentação, né? Então o diagnóstico também se movimenta. Tem situações que a gente acompanha que a criança ela não tem uma determinada habilidade, tipo 4 anos ainda é não verbal, Uhum. mas que no decorrer, né, do desenvolvimento, das estimulações, né, com 8, 9 anos, ela começa a balbuciar as primeiras palavras, começa a estabelecer um nível de comunicação ali com a família. Então, assim, nada é travado, né? O Isso. diagnóstico não é uma sentença. Isso, o diagnóstico não é uma sentença, gente, né? O diagnóstico, ele é um olhar para uma situação momentânea para aquele momento. Tanto que nas minhas conclusões, meus lados sempre falam, né? Considerando a temporalidade dos fatos, né? Ou seja, as coisas mudam com o tempo, né? E observando aquilo que eu estou vendo no dado presente. Ou seja, eu só posso afirmar sobre aquilo que eu estou vendo hoje. Eu não posso afirmar sobre o que vai acontecer amanhã, né? Eu posso afirmar para o que eu vi hoje. Então é do passado até o hoje, né? Agora para o futuro só a Deus pertence, né? E tem casos específicos no TEA, né? Sim. Que a gente observa que também tem a poda sináptica que leva a outras Isso, habilidades, né, isso. Lucas? Então a gente tem um determinado tempo em que o nosso cérebro ele faz uma poda, né, nos axônios ali, ele vai diminuir um pouquinho o tamanho dos neurônios, para grosseiramente falando, né? E isso traz mudanças, pessoal, né? Agora, inclusive algumas teorias do autismo tá justamente sobre isso, né? Seja pela poda sináptica, seja por algumas estruturas, não só neurológica, mas também questões de enzimas no cérebro, enfim. Teoria é o que mais tem, pessoal, mas certeza sobre autismo ainda a gente vai chegar nela, não chegamos ainda não. Tem um estudo recente que eu li que fala sobre
Interferência do funcionamento intestinal também com o autismo. Isso mesmo. Tem muitas Então, teorias sobre hoje existem muitos estudos, né? Dizer da onde veio, né? Conclusivamente, o que a gente tem certeza é que tem uma questão genética associada, né? Sim. Nós podemos afirmar sobre aquilo que estamos vendo, né? Então, a neurociência, né, de uma maneira mais ampla, ela explica o que está acontecendo. Às vezes, ela não consegue explicar o porquê aquilo aconteceu, né? Então, ela consegue avaliar e explicar o fenômeno. Olha, o cérebro está agindo assim, determinada área está mais ativa, determinada área está produzindo tal tipo de neurotransmissor. Beleza, ok, mas ela não sabe dizer se quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, até mesmo quando a gente começa a estudar sobre as psicopatologias dentro da neuropsicologia, a gente sempre tem, até os professores brincam com isso, a depressão ela veio por causa que o cérebro estava produzindo, né, um tipo específico de neurotransmissor, né, ou seja, o cérebro que gerou a depressão, ou a depressão veio porque uma situação fez com que o cérebro passasse a reagir de forma diferente. Então, nós não sabemos explicar como começa, mas nós conseguimos explicar o que está acontecendo. A gente consegue olhar para o fenômeno e dizer o que o fenômeno está fazendo, né? Lucas, vai ficar faltando, né, resposta aqui, porque o nosso tempo está acabando. A gente vai ter que marcar, né, o tema, né, a avaliação neuropsicológica parte 2 para a gente tratar. Vamos. Né? Mas eu gostaria muito de agradecer sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer a Dani. Posso deixar um contato com o pessoal, Dani, né? Você pode me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, tá como NeuropsiLucas, né? Psi de psicologia. Ou você pode entrar em contato pelo telefone. Posso passar o telefone, Dani? Fica à vontade. Ó, anota aí, ó. Fica ligadinho aí. 67 99260 0757. Tá? Vou repetir. 67 99260 0757, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ou nas redes sociais, você que já segue a Dani aí, que você que já é apaixonado nas produções que a Dani sempre está fazendo, você pode perguntar para ela também, que ela passa o linkzinho do Instagram para você aí. Sim, já vamos deixar aqui no final da transmissão, né, o arroba do Lucas. É isso aí. E gostaria muito de agradecer os nossos, né, ouvintes da Rádio Cultura, o pessoal que nos acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigada. Eu acredito que essa noite foi muito esclarecedora, né, para as famílias que às vezes observam alguns comportamentos nos filhos, para os próprios adultos que às vezes observam algum nível de dificuldade, né, no contexto da vida, enfim. É muito importante a gente se informar para que a gente tome decisões sábias, né? E a gente já entendeu aqui que a ajuda profissional é fundamental. Com certeza. Gente, muito obrigada, né? Semana que vem tem mais Fala Psico. Quero desejar a vocês uma boa noite. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Primeira vez que eu termino pontualmente.